Fala pessoal, eu sou em casa e eu estou aqui em casa hoje para continuar com vocês o projeto Meet Minas. Hoje nós iremos fazer a Hero Section do nosso site. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos dessa série e para fortalecer a produção de conteúdo dev no Brasil. Sem mais delongas, bora codar um cadinho. Então pessoal, eu já estou aqui com o meu VS Code aberto, exatamente onde nós paramos no último vídeo. A única coisa que falta é eu vir aqui e ativar meu Live Server. Clicar aqui, ele vai abrir o nosso projeto aqui para mim, bora lá codar. Agora a gente vai criar a estrutura da nossa Hero Section. Você vai vir aqui ó, debaixo da tag de fechamento nave, né? Aqui nave bar. Eu vou criar uma div aqui com a classe Hero. Eu vim aqui, vou colocar esse comentário, né, para a gente não perder essa tag de fechamento de vista. Aqui dentro eu vou criar a tag vídeo. Eu quero que essa tag ela mostre esse vídeo aqui, meetminas.mp4. Se eu der Ctrl S aqui, ó, ela já vai mostrar o vídeo aqui para mim. Esse vídeo ele está aqui dentro dessa pasta Assets Meetminas. Lembrando que eu abri isso aqui, fechei com Ctrl B. Só que eu não quero que esse vídeo ele apareça estático. Eu quero que esse vídeo ele comece a tocar assim que o usuário abrir o site. Eu quero que ele comece mutado e em loop. Se der Ctrl S aqui, ó, você vai ver que ele já começou a tocar. Além disso, eu vou colocar aqui ó, uma classe Hero Video, identificando o nosso vídeo como um elemento do bloco Hero. Aqui embaixo eu vou criar uma outra div que vai ter o texto que vai ficar no centro da nossa Hero Section. Esse bloco Hero Texto ele vai conter dentro dele um H1 que vai ser o Hero Texto título, e aqui eu vou escrever o título: Conheça a Minas. Vou colocar uma tag BR aqui para dar uma quebra de linha, né? Vou escrever o texto que os mineiros amam. Só que esse que os mineiros amam aqui, ó, já adiantando, lá na frente eu vou querer que essa segunda linha ela tenha um tamanho diferente da primeira. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela dentro, deixa eu aumentar isso aqui, isso. Eu vou colocar essa segunda linha dentro dessa tag spam. Além disso, eu vou colocar aqui nessa tag spam um modificador, que vai ser o Hero Texto título ainda, né, desse elemento aqui, só que o modificador vai ser linha 2. Lembrando que o seu código tem que estar exatamente igual ao meu. Eu tenho aqui ó, essa segunda linha que os mineiros amam, né? Logo depois dessa tag BR. E essa linha que os mineiros amam, ela está dentro do elemento spam. Lembrando que essa linha aqui, ó, ela também, ela está dentro aqui do H1, não está fora. Aqui embaixo eu vou ter uma descrição. Quando você vier aqui, ó, nos arquivos que você baixou, você tem aqui um arquivo que chama textos.html. Quando você abrir aqui, você tem vários textos aqui que a gente vai utilizar no nosso projeto, né? Só que eu também não vou simplesmente ficar mandando você dar Ctrl+C, Ctrl+V no código, né? Eu vou primeiro te explicar toda a estrutura aqui, a gente vai criar toda a estrutura juntos, e depois que eu já tiver te explicado toda a estrutura que a gente estiver criando, aí eu vou pedir para você simplesmente copiar as outras partes, ok? Nesse caso aqui, ó, como é só um parágrafo, você vai vir aqui e vai dar um Ctrl+C, lembrando aqui que eu estou dentro da seção Hero, você vai dar um Ctrl+C aqui, e aqui dentro, debaixo do elemento H1 que você criou, você vai dar um Ctrl+V. Lembrando que isso aqui é um parágrafo, só que ele tem essa classe aqui, ó, Hero Texto Descrição, ok? Dá um Ctrl+B aqui para poder ocultar. Além disso, aqui também tem o nosso Call to Action. Esse Call to Action ele vai ser um link. Vou colocar aqui esse cerquilha. A classe vai ser Hero Texto CTA.
E o texto aqui do nosso CTA vai ser Explore. Lembrando mais uma vez que a sua estrutura ela tem que estar igual à minha. Agora a gente vai começar a trabalhar aqui no nosso CSS. Vou vir aqui no styles.css, aqui na seção Hero. Então a gente vai vir aqui, ó, e vai definir a propriedade Position do nosso bloco Hero como relativo. E aqui eu estou definindo a altura mínima do bloco Hero como 100 VH. Lembrando que 1 VH é igual a 1% da viewport, da altura da viewport. O que é a viewport? A viewport nada mais é do que essa área aqui, ó, da página que é visível para o usuário na tela. Então tudo isso aqui que o usuário está vendo é a viewport. Quando você define isso aqui como 1%, por exemplo, você está dizendo que se você pegar essa largura aqui, essa altura, na verdade, né, dividir por 100, a altura do nosso bloco Hero vai ser igual a um desses pedaços. Se você define como 100, você está dizendo que a altura desse bloco vai ser exatamente a altura dessa viewport. Então se você diminuir aqui, ó, VQD F12 para que o console apareça. Aqui no caso, a viewport ela vai ter 420 pixels. Se diminuir até aqui, ó, a viewport vai ter 160 pixels. A viewport é sempre essa área visível aqui da página. Então agora a gente vai trabalhar com o nosso elemento vídeo. Então eu vou vir aqui e vou colocar Hero Vídeo. Eu vou começar definindo o posicionamento como absoluto. Por quê? Porque dessa forma eu consigo manipular o elemento vídeo livremente sem ficar influenciando nos demais elementos da página, né? Já que elementos posicionados com o Position Absolute, eles são removidos do fluxo normal do documento HTML. Em seguida, eu vou vir aqui e vou definir a largura do nosso vídeo como 100% e a altura dele também como 100% do bloco Hero. Por fim, eu quero chegar nesse resultado aqui, ó, em que o vídeo ele se ajuste ao tamanho da página, sem perder proporção. Para que eu consiga fazer isso, eu vou utilizar a propriedade ObjectFit com o valor cover. Quando eu faço isso, eu garanto que o vídeo ele mantenha a proporção independente do tamanho da página do usuário, porque se você lembrar, ó, eu defini aqui a altura máxima, a altura mínima do bloco Hero como 100% da viewport. Então o vídeo ele sempre vai se ajustar dessa maneira. Agora a gente tem um problema para poder resolver. Se você perceber aqui, ó, nossa navbar desapareceu. Para resolver isso, a gente vai utilizar a propriedade ZIndex. Então eu vou vir aqui e vou colocar ZIndex como -1. A propriedade ZIndex ela altera a ordem que os elementos são posicionados no eixo Z da página. O valor padrão dessa propriedade ele é 0. Como a gente quer que o vídeo ele apareça no fundo da página, a gente vem aqui e define o ZIndex como -1. Agora a gente tem outro problema para poder resolver. Você vê aqui, ó, o texto do nosso Hero está aparecendo por cima do nosso menu. Para poder resolver isso, a gente vai utilizar de novo a propriedade ZIndex. Só que dessa vez a gente vai utilizar aqui em cima, ó, dentro do bloco navbar. Vou vir aqui e vou colocar o ZIndex como 3, para que ele apareça na frente também de outros elementos que a gente vai criar no futuro. Agora a gente vai começar a customizar o texto do nosso Hero. Como você viu antes, agora ele está atrás da nossa navbar. Para resolver isso, eu vou vir aqui na regra Hero, que a gente tinha criado anteriormente. Vou definir ela como um flex container e vou dizer que os flex itens dessa regra eles têm que estar centralizados verticalmente. Comigo fazendo isso, agora a gente consegue ver o nosso texto. Agora sim a gente já pode começar a estilizar o texto do nosso Hero. Então eu vou começar definindo aqui
a regra do bloco texto, eu vou definir a largura mínima como 37 rem e colocar aqui um padding de 1.6 rem para ele desgrudar aqui e ficar alinhado também com a nossa logo. Agora eu vou customizar o título. Eu vou começar definindo o tamanho da fonte com 5.2 rem, o peso dessa fonte como 900, a cor branca e eu vou definir aqui que esse texto deve estar em caixa alta. Em seguida eu vou customizar a descrição aqui que a gente tinha adicionado. Eu vou vir aqui, ó, vou customizar o elemento descrição. Eu quero que o tamanho da fonte seja 2.4 rem, tirar essa seleção aqui, né? O peso seja 600. Eu quero que a cor seja branca. A largura máxima desse parágrafo 57 rem. E eu vou colocar aqui também uma margem superior e inferior 1 rem e da esquerda à direita com 0 rem. Aqui assim eu consigo desgrudar um pouco aqui no meu título. Antes da gente prosseguir, vamos criar mais um estilo geral para o nosso site. Então eu vou voltar aqui, ó, estilos gerais, vou definir um estilo geral aqui para o parágrafo. Eu quero que o tamanho da fonte base do parágrafo seja 1.6 rem e que a altura da linha seja 1.8. Agora a gente vai trabalhar no Call to Action do nosso site. O Call to Action ele é uma chamada para ação muito comum em sites, e-mails e anúncios, indicando ao usuário o que deve ser feito. Geralmente, um CTA é um link ou um botão com uma cor de destaque e explora termos no imperativo como acesse, clique, explore, saber mais, por aí vai. Para criar o nosso CTA, a gente vai estilizar esse elemento aqui, ó, Hero Texto CTA. Eu vou vir aqui dentro da seção Hero ainda, né? E vou começar a customizar a Hero Texto CTA. A primeira coisa que eu vou fazer é definir a propriedade display como block. Eu quero que o tamanho da fonte seja 3.6 rem, que o peso dessa fonte seja 600, que a cor seja branca, a largura de 27 rem, a cor de fundo eu vou colocar como nível green, que ele já apareceu aqui, ó. Eu vou inserir um padding aqui de 1.6 rem, text transform uppercase para fazer com que o texto interno que ele fique em caixa alta, né? Eu vou colocar um espaçamento aqui da linha de 0.2 rem para que as letras fiquem mais espaçadas e vou definir aqui a transição como variável transition. Faltou eu centralizar esse texto, né? Eu vou colocar aqui um text align como center. Agora o que eu quero? Eu quero que quando o usuário passe o mouse aqui, ó, esse efeito ele aconteça. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou alterando o valor dessa propriedade letter space. Então eu vou vir aqui, ó, e eu vou definir Hero Texto CTA hover. Por quê? Porque essa regra que eu estou criando aqui, ela só vai ser ativada quando o usuário passar o mouse em cima do botão. Vou colocar letter space 0.6 rem. Vou passar o mouse aqui, ó, eu vou ter esse efeito. Só lembrando que o que está fazendo essa transição acontecer de uma forma mais suave é essa propriedade aqui com essa variável definida. Se eu tirar isso daqui, ó, você vai ver que essa transição ela acontece de uma forma mais brusca. Eu venho aqui, eu defino a propriedade transition aqui com essa variável, o valor aqui dessa variável,
acontece de uma forma mais suave. É nessa variável, lembrando aqui, ó, a gente tem as propriedades, né, que essa transição ela se aplica a todos os elementos, que ela deve durar 0,2 segundos e que ela deve ser linear. Agora a gente vai começar a definir aqui como que a nossa Hero Section ela deve se adaptar em telas maiores. Então eu vou vir aqui, eu vou aumentar ela aqui um pouco, para poder encontrar aqui um ponto de quebra. O ponto de quebra vai ser 960. A primeira coisa que eu vou fazer é aumentar esse título aqui, quando ela chegar nesse tamanho. Então eu vou vir aqui, vou colocar Media Screen. Vou dizer que essa Media Carry ela só deve funcionar em telas que sejam maiores que 960 pixels. E aqui, ó, eu vou alterar o título para que o tamanho dele passe a ser 7.2 RAIN. Só que eu quero que essa segunda linha ela seja menor. Então aqui eu vou utilizar o modificador linha 2 que a gente tinha criado aqui, ó, no nosso HTML. A gente colocou esse modificador na tag span. Então, vou definir aqui o tamanho da fonte para 6.4 RAIN. Se eu diminuir ela aqui um pouco, dá mais destaque a esse Conheça Minas embaixo, que os mineiros amam. Agora, eu quero que quando ele chegue aqui num tamanho maior aqui, eu quero que ele fique centralizado, né? Que é algo que não está acontecendo agora. Para isso, eu vou criar uma outra Media Carry aqui, que ela vai valer para 1170, né? A partir de 1170. E lembrando que eu estou olhando esse valor aqui, ó, no canto superior direito. Então eu vou vir aqui e vou alterar Media Screen Edit 70 pixels. Aqui eu vou criar essa regra aqui, ó, com padding superior e inferior de 1.6 RAIN. E aqui a gente vai utilizar uma função do CSS que chama calc. Essa função calc ela permite que a gente execute cálculos para poder especificar valores de propriedades no CSS. Então aqui, ó, o que eu quero fazer? Eu vou fazer um cálculo aqui que ele vai pegar 100% da largura da página, vai tirar 1170 pixels, né, que é esse valor aqui, menos, isso, dividido por 2. Quando eu fizer isso, você vai ver que ele já fica centralizado. Eu estou fazendo aqui, ó, esse 100%, ele corresponde à largura total da página. Então vamos supor que essa largura aqui, ela seja 1920 pixels, por exemplo. O que eu estou fazendo aqui, ó? Primeira coisa, eu estou tirando 1170 pixels de 1920. Então vai ser, lembrando que, como a gente definiu aqui em cima, ó, a propriedade HTML com 62.5 pixels, um RAIN passa a ser igual a 10 pixels. Então se eu quero mudar, se eu quero converter isso aqui de RAIN para pixels, é só multiplicar por 10. Então eu quero aqui que 1920 pixels menos 1170 pixels, isso é igual a 750 pixels. Quando eu divido esse valor por 2, igual eu estou fazendo aqui, ó, eu divido por 2, esse valor ele passa a ser igual a 375 pixels, né? Com esse valor aqui, ó, eu estou definindo, ou seja, que o padding da esquerda e da direita vai ser 375 pixels cada um. Isso garante que o nosso bloco ele fique sempre centralizado. Essa é uma forma de você centralizar os elementos. Como aqui eu quero que ele fique um pouco descolado, além de eu tirar aqui o tamanho de 117 RAIN, eu vou tirar também 0.6 RAIN. Existe uma outra forma de você resolver esse problema sem usar matemática, né? Que é adicionando uma div extra e utilizando essa div para posicionar o bloco.
Você pode encontrar um passo a passo dessa técnica em outro projeto que eu tenho aqui no canal, que é o projeto Frontbox. Vou deixar a playlist dele aqui no card. Se você não fez esse projeto ainda, lá nesse projeto eu ensino a trabalhar com essas duas formas, usando esse cálculo matemático aqui e sem utilizar esse cálculo. Aí você pode escolher a que você se sente mais à vontade. Eu gosto de trabalhar com esse cálculo, apesar dele aparentar ser mais complicado, acho que ele deixa o seu HTML muito mais limpo, porque você não tem que adicionar uma div extra aqui. Mas aí fica uma questão de preferência, né? Se você achar muito complicado fazer esse cálculo e tal, você pode dar uma olhada lá nesse outro projeto, onde que eu ensino a trabalhar com essas duas formas. Para finalizar essa parte, a gente vai vir aqui e além da gente centralizar aqui a nossa Hero Section, a gente vai centralizar a nossa Navbar também. Então você pode vir aqui ó, na seção 2 Navbar, né? Aqui no final dela eu vou criar essa Media Query aqui também. Opa! 1170 pixels, só que dessa vez eu vou aplicar ela a nossa Navbar com padding 8 Rain, e aqui eu vou fazer o mesmo cálculo que eu fiz anteriormente, menos 117 Rain menos 1.6 Rain, dividir isso por 2. Se eu olhar aqui agora, ó, você já tem essas duas seções centralizadas aqui na tela, independente tamanho da tela. Fechar isso aqui. A única diferença dessa Media Query aqui para outra, no caso, é o valor do padding, que no outro a gente utilizou 1.6 Rain e aqui a gente está utilizando 0.8. Agora, se você olhar aqui, a gente já tem as duas seções centralizadas. Com isso, nós finalizamos aí a seção Hero do nosso site. Na próxima aula, a gente vai vir aqui, a gente vai trabalhar na seção sobre nós aqui do site. Então, pessoal, para a casa da semana é esse daqui, ó. Propriedade Position possui 4 valores possíveis: Static, Relative, Absolute e Stick. Eu quero que você escolha 2 desses valores e explique eles com as suas palavras. Como que você vai entregar isso para casa? Você vai entregar ele nos comentários aqui desse vídeo, fazendo um comentário com a sua resposta ao para casa da semana. Lembrando que você tem que avaliar pelo menos 3 colegas seus que vão estar fazendo a mesma coisa aqui embaixo, dando feedback positivo ou um feedback construtivo, caso você ache que faltou alguma coisa ou que a resposta contém alguma informação equivocada. Não ofenda seu coleguinha, lembre que estamos aprendendo juntos aqui e que a melhor forma de se aprender alguma coisa é ensinando e não ofendendo. Ai, ai, ai. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, então já deixa o like para ajudar o canal a ganhar relevância. Quer apoiar o meu trabalho e ainda ter acesso a materiais extras como e-books, códigos-fontes, layout no Figma e projetos exclusivos? Clique no primeiro link da descrição e entre para o meu clube de membros. Compartilhe, favorita, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Deixa aqui nos comentários o que você quiser saber. Tudo de melhor, se cuidem e tamo junto.